Bom dia, boa tarde, boa noite, senhores. Como estamos? Tudo certo? Vamos lá, voltando para mais uma semana aí. Lembrando, nessa semana nós vamos terminar os nossos modais de transporte, tá ok? Então vamos lá, né? Começando aí, só para a gente observar o nosso Moodle, nós temos a nossa semana 4. A nossa semana 4, a gente tem as instruções da semana, o fórum de dúvidas, que é importante você participar, conteúdo da semana 4 slides, essa videoaula que eu vou postar para vocês. E aí a gente tem os vídeos complementares de logística que continuam sendo muito importantes aí, né? Eu quero destacar aqui o vídeo da ciclovia. Será que a ciclovia será um novo modal de transporte? Nós temos que pensar no futuro aí até mesmo, né, para quem quiser seguir a carreira empreendedora como um empresário ou trabalhando em grandes empresas, né? Será que a ciclovia será um novo modal viário? Isso é importante, né? A gente vai ter a tarefa em grupo que eu ainda vou colocar para vocês aqui, lembrando que a gente tem atividade de escolha, mas vocês já estão fera nisso daí, né? A gente conseguiu dividir os grupos na semana passada, né, de maneira adequada e vocês realizaram as atividades. Essa ainda vai ser inserida para vocês. Então vamos começar, né, os outros modais de transporte que nós vamos abordar nessa semana, né? Começando aí pelo modal aquaviário, né? O modal aquaviário aí a gente consegue já de cara perceber, né, uma grande questão envolvida no modal aquaviário, que é o que? O transporte internacional. A gente consegue fazer com que o modal aquaviário ele consiga transportar as cargas, né, de maneira internacional, interligando vários países. Aí, e geralmente, para você ligar vários países, qual seria mais barato? Utilizar esse modal aquaviário, onde ele pode transportar um grande volume de cargas, ou o modal aéreo, que seriam os dois. Pense comigo, os dois que você teria para realizar o transporte internacional de cargas. Então, vamos continuar aí só para você ir refletindo, né, que algumas coisas são bem intuitivas, né, na hora do seu aprendizado aí referente aos modais. Né, o Brasil, ele também é privilegiado. Se você observar, pessoal, o Brasil é privilegiado em vários modais, em quase todos os modais, por quê? Temos um país extremamente rico de recursos naturais. Então você tem várias bacias hidrográficas, né? Logicamente, de geografia você deve estar entendendo bem mais do que eu, né? Bem mais por dentro. Então no Brasil ele tem várias bacias hidrográficas que você consegue utilizar esse modal viário para fazer o transporte de cargas aí, rio, mares, né? Enfim, você consegue utilizar muito mais o modal aquaviário. E se a gente colocar, né, aqueles navios de grande calado, né, que costuma se falar, professor, o que são esses navios de grande calado? É que você consegue transportar uma carga muito maior. Ó, você tem aí no seu slide veículos que você pode transportar, né? Aí, lógico, tem minérios, cereais, petróleos, mas imagina, vários containers, né? Para quem já teve a oportunidade de ver um navio cargueiro de perto, você tem containers extremamente grandes para o transporte de alguns tipos de materiais, né? O que o modal aquaviário, né, geralmente pelas grandes embarcações comporta? Né? Geralmente é feito em mares abertos, né? Transporte fluvial, geralmente nos rios são as pequenas embarcações, utilizando
os rios e lagos. Por isso que no Brasil é tão importante esse tipo de transporte. Porém, muito pouco utilizado. A gente tem vários rios, né? Vários lagos que você pode fazer esse transporte de carga. Porém, você tem vários outros problemas. Nos vídeos complementares tem algumas coisas sobre. Né? Tanto é que você tem aqui ó, apenas 14% do modal da matriz de carga sendo utilizada pelo transporte aquaviário, né? Que é muito pouco. E aí a gente vai para as principais características que são baixo custo de transporte, né? Aquela mercadoria sua que vem lá da China, que você compra baratinho, por R$ 30, né? E aí você acha que demora porque, professor, tem a alfândega que trava. Sim, tem a alfândega que trava. Mas se você quer pagar barato, meu amigo, ele não vai vir de transporte aéreo. Sua mercadoria não vai chegar de aéreo. Você não quer pagar barato? Então vai chegar por que modal? Aquaviário. Vai demorar a chegar. Porque é muito mais lento, mas também é mais barato. Né? Transporte diversos tipos de carga, geralmente o modal aquaviário, esses navios cargueiros, né, de grande calada, ele transporta várias coisas, é carro, é contêiner, não sei o que, enfim, avião, né, às vezes transporta também, né, grandes capacidades de carga. Essas seriam, né, as características que nós estamos falando aqui desse modal. E aí a gente vai para o nosso modal aéreo, lembrando, a gente está falando de modal aqui. Lógico que tem o transporte de pessoas, mas a gente está falando especificamente do transporte de cargas, né? Geralmente aí, se você for em todo aeroporto, quando você for, você observe, né, que tem uma parte especificamente para o transporte e está aumentando cada vez mais, porque com a globalização, né, você tem o transporte de várias mercadorias aí entre os países. Então, essa parte de cargas dos aeroportos tem aumentado consideravelmente. E você tem algumas características desse transporte, né? Lógico, é um dos setores mais dinâmicos da economia mundial, hoje eu diria que é o principal, né? Estimulando muitas relações econômicas, porque além do intercâmbio de mercadoria, você tem o intercâmbio de pessoas, né? Porém, ele tem um alto custo. É aquilo que eu falei para vocês. Professor, eu quero pagar pouco, né, na minha mercadoria. Então, provavelmente ela não virá do modal aéreo, porque o modal aéreo é extremamente caro, também é rápido. Né? Você tem uma mercadoria internacional, tirando as questões alfandegárias, de repente, com 24 horas, ela já está no Brasil, né, que você comprou. Tirando, obviamente, questões alfandegárias, porque fora isso é muito rápido esse modal. Porém, né, você tem um alto custo aí. Lógico, como que esse transporte aumentou, professor? Pela mudança de hábito de consumo. Né? Nós somos uma geração muito consumista, de vocês mais do que a minha. Então, as pessoas querem tudo muito rápido, né? Querem tudo muito rápido. A inovação hoje, às vezes daqui 3 meses já está um pouco obsoleta, então você utiliza esse tipo de transporte aéreo, ok? E aí, né, a gente parte para a sua representatividade naquele gráfico nosso. Se você observar aí, é somente 4%, né? Porém, esses 4% eles representam muito em termos financeiros. Por quê? Se você tem cargas muito valiosas, às vezes você vai optar por uma segurança um pouco maior, né, que seria o transporte aéreo, né? No marítimo você pode ter algumas questões de roubo de carga, né, em mar aberto. Aí a gente vê nesses filmes, é terra de ninguém,
mas no espaço aéreo é muito mais difícil de se conduzir um furto de mercadoria dentro de algum avião, é quase que impossível, né? E em alto mar é muito mais fácil. Isso é algo para você anotar no seu caderno aí, né? A gente vê, né, em vários filmes e você consegue observar que às vezes é muito mais simples, né? Ou é menos complicado assaltar em alto mar do que assaltar, né, no céu aí, é bem mais complicado, né? E uma outra característica desse modal é que geralmente ele está em grandes centros de distribuição, né? Ou seja, grandes centros urbanos. Porém, ele não consegue chegar, às vezes, em regiões mais interioranas. Por quê? Implementar, pessoal, um aeroporto é muito caro. E quando você implementa um aeroporto numa grande cidade, não é só o transporte de passageiros, como eu falei para vocês, é o transporte de carga também. Então, o custo ele é extremamente elevado. E por fim, nós temos o nosso modal dutoviário, né? O modal dutoviário, ele está também no seu numa explanação de um professor nos seus vídeos complementares, falando sobre os diversos tipos de dutos que nós temos para fazer o transporte de diversas mercadorias. Aqui a gente vai simplificar um pouco, né? Se você observar aí no nosso gráfico, o modal dutoviário ele está representando aí praticamente 0% da amostra, né? Porque o modal dutoviário ele é muito pouco representativo quando você compara com os modais de transportes mais utilizados aqui. E ele tem um baixo custo unitário, por logicamente por unidade. Ele tem um baixo custo. Por quê? Porque uma vez implementado, você não precisa de gastar mais com esse modal, devido que são poucos custos incorridos nele. Pegamos como exemplo o minério de ferro. Você já tem o duto criado, você vai transportar para o minério de ferro, que às vezes é por água ou por pressão do ar, tá, pessoal? Eles são transportados, esses minérios, pellets de ferro, que a gente costuma falar, eles são transportados via dutos, né? Só que pela pressão do ar ou pela água, pressão da água também. E aí são poucos custos incorridos, por quê? Esse tipo de material não tem embalagem, né? Então você tem poucos custos aí. Vamos observar. Outro fator importante, né, aí no seu slide é 24 horas por dia. Então é um tipo de modal que ele é utilizado 24 horas por dia sem parar. Não precisa de ter uma disponibilidade específica para esse tipo de modal. Ele não depende necessariamente das pessoas estarem acordadas trabalhando, né, ter um terceirizado, um funcionário, porque ele funciona sem parar o tempo todo. Logicamente, ele está presente em poucas regiões do país e transporta pouca variedade. Se você está transportando minério, né, tem o modal dutoviário para minério, né? Gasoduto tem um tipo, né, gás é o tipo de duto que a gente chama de gasoduto. Lembrando o gasoduto Brasil-Bolívia, você deve ter estudado em história, em geografia. Lembrando no vídeo que eu coloquei complementar para vocês, material complementar, ele está especificando os diversos dutos que a gente tem. Olha, a força da gravidade ou pressão mecânica que a gente utiliza aqui para o transporte desses materiais. Lembrando que é uma alternativa não poluente, né? E geralmente não está sujeita a congestionamento. Professor, mas o aéreo, existe tráfego aéreo? Lógico que existe, né?
não sei para quem já viajou, quem já viu em filme, para um avião decolar ou pousar, há uma série de burocracias, assim, digamos, né? Uma série de atrasos aí, porque você tem que esperar, né? Esqueci qual que é o nome que se dá agora, mas as pessoas que controlam o tráfego aéreo autorizar o avião ou a pousar ou a levantar voo. Então, esse tipo de modal de transporte, você tem pouco ou quase nenhum congestionamento. Então, vamos lá, as principais características dele, né? O que ele pode movimentar? Gás, líquidos, que são petróleos, derivados do petróleo, né, produtos a granel, que são os minérios, os grãos, soja, né, sendo transportada também. A gente tem vários tipos de produtos aí. Lembrando, né, que passe a utilizar esses modais de transporte com efetividade, que o empresário, né, ou pequeno ou grande empresário, ele precisa controlar o fluxo de mercadoria. Primeiro ele vai ter que fazer um planejamento, o que ele precisa, e obviamente o planejamento é pautado no tipo de produto. Se você tem um determinado tipo de produto, você escolhe qual a melhor alternativa, qual o melhor modal de transporte. E também, às vezes, né, em muitos dos casos, você não tem o direito de escolher um modal de transporte que é mais acessível para você. Lembrando, né, quando é um país, uma localidade que você consegue ser atendido por vários modais de transporte, você começa a entender a cadeia de suprimentos. E aí você faz o gerenciamento dessa cadeia de suprimentos para você identificar qual seria o melhor modal de transporte. Obviamente, né, você começa a estabelecer parcerias. Né? Se você não consegue dar conta, né, de atender determinados locais, você precisa estabelecer parcerias. Vou voltar ao nosso exemplo dos Correios. Existem algumas regiões do Amazonas que praticamente nenhuma empresa consegue chegar, porque para ela não vale a pena o custo de se chegar a determinados locais. Então você precisa de fazer algumas parcerias. Por exemplo, nesses locais de difícil acesso, os Correios eles são obrigados a chegar por lei, até mesmo por ser empresa pública. Então os Correios eles precisam de chegar nesses determinados locais. Uma frase final, né, um parágrafo final aí para a gente gravar aqui. Logística, né, o principal objetivo da logística é prover no tempo correto, de forma íntegra, entrega da mercadoria ao cliente, observando a otimização de serviços e visando sempre redução do custo e melhoria nos serviços, né? Isso tudo significa o que, professor? Otimizar a entrega ao seu cliente. Beleza, senhores? Então, né, nós terminamos aqui o nosso modal de transporte, terminamos mais uma quinzena. Né? Eu espero que você, né, aquelas orientações finais, sempre observe, participe dos fóruns, né, faça as atividades no tempo correto, utilize o seu caderno como anotação, sempre observando os vídeos. Os vídeos estão disponíveis tanto no Moodle quanto no meu canal do YouTube. Ok, senhores? Tenham todos uma boa quinzena e até a próxima.